Olá, sejam bem-vindos. Olha, o relatório que a gente tem na mão hoje é um peso pesado, daqueles que definem a conversa sobre o futuro da tecnologia. O Relatório Internacional sobre Segurança de IA de 2026. E, assim, não é um documento qualquer, a gente está falando de uma síntese de pesquisas globais, com a mão de mais de 100 especialistas. E de 30 países, né? Exato, 30 países, além de gente da União Europeia, da OCDE, da ONU. E para organizar tudo isso, uma das maiores mentes da área, o professor Yoshua Bengio. Exatamente. E a missão do relatório é muito direta. Colocar todo mundo na mesma página cientificamente falando. É sobre entender para onde as capacidades da IA estão indo, os riscos que vêm de carona e, claro, o que a gente pode fazer para se proteger. O documento foi pensado para ajudar líderes, tanto no governo quanto em empresas, a lidar com o que ele chama de dilema da evidência. Dilema da evidência. Isso soa como um problema complicado. O que significa? É o grande nó para quem precisa tomar decisões, sabe? Imagina que você tem que construir uma barreira contra uma tempestade. Se você constrói a barreira cedo demais, baseado em previsões, pode gastar milhões em algo desnecessário. Certo. Mas se você espera ter 100% de certeza, aí pode ser tarde demais. Com a IA é a mesma coisa. A tecnologia evolui numa velocidade absurda, muito mais rápido do que a nossa capacidade de juntar provas concretas dos riscos. Agir cedo demais pode frear a inovação. E agir tarde demais pode nos deixar totalmente vulneráveis. Exato. Esse é o dilema. Entendi. É um dilema clássico, mas com uma velocidade que a gente nunca viu antes. E como o relatório é um monstro para dar conta, vamos focar hoje no que a IA consegue fazer agora e o que ela pode vir a ser. Nos próximos encontros, a gente entra na parte que, tira o sono de muita gente. Os riscos. Que tal começarmos pelo começo? O que exatamente é essa tal de IA de propósito geral que está no centro de tudo? Perfeito. IA de propósito geral é o termo que a gente usa para os modelos que não fazem uma coisa só. Não é um sistema que só joga xadrez ou só identifica fraude. É um sistema versátil. Ele pode escrever um e-mail, gerar uma imagem realista, criar uma música, programar. Essa flexibilidade é a chave. E o relatório de 2026 mostra uma virada de chave importante em relação ao ano anterior. Qual foi essa virada? Até pouco tempo, o mantra era maior é melhor. A corrida era para construir modelos com mais e mais parâmetros, mais dados. Isso ainda importa, claro. Mas o grande salto de qualidade agora vem de outro lugar. Das técnicas de pós-treinamento e, principalmente, do aumento massivo de poder computacional usado na hora de gerar a resposta. É o que chamamos de inferência. Espera um pouco. Usar mais computador na hora da resposta, isso não é só deixar o motor pensando por mais tempo? O que exatamente faz disso um salto de inteligência? À primeira vista, parece mais um truque de força bruta. O que eu não estou entendendo aqui? É uma ótima pergunta, porque toca no ponto central da mudança. Não é só mais força bruta, é força bruta aplicada de um jeito mais inteligente. Isso deu origem ao que o relatório chama de sistemas de raciocínio. Em vez de o modelo tentar dar a resposta de uma vez só, ele é instruído a quebrar o problema em partes. Ele gera uma cadeia de pensamento, ou chain of thought, como se estivesse pensando em voz alta. Ah, agora começa a fazer mais sentido. Pensa num enigma difícil. O modelo antigo tentaria adivinhar a resposta final e se errasse, errou. Certo. O sistema de raciocínio não. Ele primeiro escreve, ok, vamos analisar o enigma. A primeira pista diz isso, o que pode significar A ou B. Ele vai construindo o caminho. Exato. A segunda pista diz aquilo, o que descarta a opção A. Portanto, a resposta deve ser B. Ele constrói o caminho lógico. E cada passo nesse caminho consome muito mais computação. É menos adivinhação, mais construção. E essa construção faz diferença no mundo real? Uma diferença gigantesca. O relatório cita um marco que parecia ficção científica. Em 2025, sistemas usando essa abordagem alcançaram o desempenho de medalhistas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Nossa! Estamos falando de problemas que exigem criatividade, intuição matemática profunda, não só cálculo. Isso mostra que não é só força bruta. É uma nova capacidade de resolver problemas complexos, passo a passo. Uau!
Medalha de ouro em matemática. Isso coloca a coisa em outra perspectiva. Já sabíamos que esses sistemas passam em exames da ordem dos advogados, de medicina, que criam imagens e vídeos que nos enganam. Mas, ao mesmo tempo, e aqui entra uma das partes mais curiosas do relatório, ele descreve essas capacidades com uma palavra estranha, jagged, ou irregulares. Apesar de toda essa performance de especialista, o que isso quer dizer na prática? Esse é talvez o conceito mais crucial para qualquer gestor ou empreendedor entender agora. Capacidades irregulares significa que a IA vive num paradoxo. Ela pode ter um desempenho de gênio em tarefas que nós humanos consideramos o auge da sofisticação. Como resolver problemas de Olimpíada de Matemática? Exato. Ou escrever um código de programação complexíssimo e, na mesma tarde, essa mesma IA pode falhar de forma constrangedora em tarefas que uma criança de 5 anos faria sem pensar. Que tipo de tarefas? Contar quantos carros há numa foto e errar por 3. Sério? Sim. Ou tentar planejar uma rota de entrega simples e criar um caminho completamente ilógico. Ou, num processo de várias etapas, cometer um erro bobo no começo e ser incapaz de perceber e se corrigir, repetindo o mesmo erro sem parar. Essa falta de bom senso básico é a marca do perfil irregular. Espera aí. Isso é um pesadelo gerencial. É como contratar um funcionário que é um gênio da física quântica, mas que não sabe amarrar o próprio sapato. Como você constrói um processo de negócios confiável em cima de algo tão imprevisível? O risco de errar o investimento aqui parece altíssimo. E é exatamente essa a armadilha. A competência não é uniforme. Uma IA que é brilhante para analisar relatórios financeiros pode ser um desastre para tarefas de atendimento ao cliente, por exemplo. E ainda temos as velhas conhecidas alucinações. A geração de informações falsas com uma confiança absoluta. E o desempenho, claro, cai drasticamente em qualquer idioma que não seja o inglês, porque os dados de treino são majoritariamente nesse idioma. Então, se a IA é essa especialista meio temperamental, como alguém consegue avaliar se ela realmente vai funcionar no dia a dia da empresa? Imagino que os números que os vendedores mostram naqueles testes de benchmark não contam essa história toda, né? De forma alguma. E isso nos leva direto ao que o relatório chama de gap de avaliação. Existe um abismo entre a performance da IA num ambiente de laboratório, com problemas padronizados, e a performance no mundo real, que é caótico e imprevisível. Cheio de nuances. Exatamente. Aquele placar que diz que um modelo é 99% preciso numa tarefa X não significa nada se no seu negócio 1% de erro acontece justamente nos casos mais críticos. É um alerta enorme para quem está pensando em adotar essa tecnologia. Não dá para confiar só no marketing. Exatamente. O teste real é no contexto de uso, com os seus dados, os seus problemas e as suas pessoas interagindo com a ferramenta. Genial e meio bobo. A grande questão é, para onde essa estrada irregular está nos levando? Se o avanço é tão rápido, o que podemos esperar até, digamos, 2030? O relatório arrisca alguns palpites? Ele não arrisca palpites, e essa é a parte inteligente. Em vez de tentar prever, ele trabalha com cenários. Os motores do progresso continuam a todo vapor. Mais computação, algoritmos mais espertos, mais dados. A indústria está apostando centenas de bilhões de dólares em data centers. A aposta no crescimento é altíssima, então. É altíssima. Mas o futuro é radicalmente incerto. Por isso, em parceria com a OCDE, o relatório desenha 4 futuros possíveis para 2030. Ok, vamos explorar esses futuros. Qual seria o cenário, digamos, menos animador? Seria o cenário 1, estagnação. Basicamente, o progresso bate num muro. As melhorias se tornam cada vez mais caras e difíceis, e as capacidades da IA em 2030 seriam muito parecidas com as de hoje. O relatório usa uma ótima analogia, a velocidade dos aviões comerciais. Tivemos décadas de avanços. E depois? Se estabilizou? O Concorde foi o pico e hoje voamos mais devagar. A IA poderia seguir um caminho parecido. Entendi. Seria estranho depois de tanto hype. E o segundo cenário? Um meio termo. Exato. O cenário 2, desaceleração. Aqui não há uma parada brusca, mas o ritmo diminui. Continuaríamos vendo ganhos,
mas seriam incrementais. A IA se tornaria um assistente útil, sabe? Aperfeiçoando o que já fazemos. A analogia aqui é com a descoberta de antibióticos. Tivemos uma era de ouro e depois o ritmo de novas descobertas caiu drasticamente. Faz sentido. E o cenário que basicamente diz que o ritmo atual continua? Esse é o cenário 3, continuidade. Ele assume que a velocidade de progresso que estamos vendo agora se mantém. Nesse mundo, a IA evolui de assistente para colaborador e especialista. O que seria isso? Seria um sistema capaz de realizar, de forma autônoma, projetos complexos que hoje levariam um mês para um especialista humano completar. A analogia, claro, é a lei de Moore, que previu o crescimento exponencial da capacidade dos chips por décadas. Um colaborador que faz um mês de trabalho sozinho. Isso já muda muita coisa. E qual é o quarto cenário? O que vai além disso tudo? É o cenário que mais desafia a imaginação. Aceleração. Aqui não temos uma continuidade, mas um salto, uma mudança de fase. O progresso se torna super exponencial. A IA alcançaria a capacidade de um trabalhador remoto de nível humano para a vasta maioria das tarefas cognitivas. Nossa! A analogia histórica é perfeita. O sequenciamento de DNA, o custo e o tempo para sequenciar um genoma caíram a uma velocidade muito maior do que a lei de Moore, de forma quase vertical. Uma aceleração na IA teria um impacto social e econômico dessa magnitude. Estagnação, desaceleração, continuidade ou aceleração. São 4 futuros radicalmente diferentes para se planejar. Uma empresa que se prepara para a estagnação provavelmente seria engolida no cenário de aceleração, e vice-versa. E esse é o ponto central. A incerteza é a única certeza, e a mensagem do relatório para qualquer líder é essa: não aposte todas as fichas em um único futuro. É preciso entender as peças que estão movendo o tabuleiro hoje. Os sistemas de raciocínio, o perfil de capacidades irregulares. Isso. E, a partir daí, construir estratégias que sejam robustas e adaptáveis o suficiente para funcionar ou, pelo menos, sobreviver em qualquer um desses futuros. A agilidade estratégica nunca foi tão crucial. Então, para quem está no comando, a lição de hoje é que estamos lidando com uma tecnologia que avança de forma explosiva, graças a novas formas de raciocínio, mas que ainda é profundamente irregular e não confiável. E o futuro próximo não é uma linha reta, mas uma encruzilhada com 4 caminhos muito distintos que vão desde um platô tecnológico até uma transformação completa da sociedade e do trabalho. Resumo perfeito. Essa base sobre as capacidades atuais e futuras é o que nos permite agora ter uma conversa séria sobre os riscos. Exato, e é para lá que vamos no nosso próximo encontro. Para quem quiser mergulhar nos detalhes, o relatório completo, claro, está disponível online para consulta. A gente deixa aqui a recomendação. E fica a provocação para a nossa próxima conversa. O que acontece quando essas capacidades, mesmo sendo tão irregulares, são colocadas nas mãos de quem tem más intenções? Ou talvez mais assustador, o que acontece quando esses sistemas, mesmo com as melhores intenções, simplesmente saem do nosso controle? É essa caixa de Pandora que vamos começar a abrir. Provocação lançada, muito obrigada pela conversa de hoje. Eu que agradeço. Até a próxima!